Estamos recebendo aqui o Cláudio Adão Pereira, que é o presidente do Republicanos. Ele que exatamente agora, mês de fevereiro, fez 12 meses, um ano que ele deixou a diretoria do SAMAI. Foi presidente do SAMAI durante algum tempo aí e agora fez um ano que eu lembro que ele, não sei a data exata, mas faz um ano aí que o Cláudio Adão Pereira deixou o SAMAI. E ficou aí nas suas atividades pessoais, como ele mesmo disse, após a saída, e também à frente do Republicanos. O Republicanos teve alguns fatos aí, só contextualizando, no final de 2025 e agora início de 2026, que marcam bastante a presença do partido no noticiário político. E dois fatos chamaram a atenção. Foi a chegada de Danilo Visconti e também do Marcos Foppa, pastor Marcos Foppa, que assinaram filiação ao Republicanos. Ambos já foram, inclusive, ouvidos aqui pela Rádio Cidade. Mas temos outras situações aí envolvendo o próprio Republicanos internamente que a gente quer exatamente debater com o nosso amigo Cláudio Adão Pereira. Bom dia, tudo bem, Cláudio? Bom dia, Dirley. Bom dia, Rodrigo, Valdomiro. Agradecer o convite novamente. Bom dia também a todos os ouvintes. Sim, estamos à disposição, Dirley. Inicialmente, falando dessas reviravoltas na política de Brusque envolvendo o teu partido aí, o Republicanos, de maneira especial essas duas filiações aí, o Danilo Visconti e também o pastor Foppa, que se dizem pré-candidatos. Dirley, fomos convocados, digamos assim, convocados para uma missão aí pelo nosso então presidente à época, o deputado federal Jorge Guetem. Fomos convidados para reorganizar. Acho que todo partido passa por isso. O nosso já passou também várias outras oportunidades e não poderia ser diferente dessa forma. Reorganizar e perdemos alguns membros, a gente traz outros. Isso faz parte já há bastante tempo militando na política e a gente sabe que faz parte da vida do partido. Uns vêm, outros vão, e como na nossa vida isso é normal. O pastor Marcos é uma figura de extrema relevância, né? Já fazia parte do Republicanos, já era membro do Republicanos antigamente, juntamente com o pastor Gilmar do Erner, né? Eles são pessoas extremamente importantes, são figuras de extrema relevância dentro do cenário, obviamente aqui público e também dentro das igrejas evangélicas, com uma representatividade muito grande. Então o pastor Marcos já tinha conversado conosco isso aí em dezembro do ano passado, e assim que fomos convocados novamente para a presidência, o convidamos e muito alegremente ele aceitou o convite e hoje ele faz parte do partido e obviamente vem somar bastante e hoje é um dos pré-candidatos do Republicano aqui municipal para o próximo pleito. O Danilo Visconti também é uma figura de extrema relevância, né? Foi procurador-geral em outros municípios, aqui em Brusque também, né? Tem uma representatividade muito grande nas redes sociais, uma pessoa presente, e também o convidamos para participar também do grupo e, enfim, se filiar ao partido, né? O partido está sempre procurando estar o mais forte possível e ter a melhor representatividade da sociedade possível. Ele também aceitou e também hoje ele faz parte aqui dos membros do partido. E como é que está a situação em relação ao relacionamento político entre Republicanos e governo municipal? O Republicanos hoje ocupa espaços importantes dentro do governo, na tua avaliação, Cláudio? Ocupa, né? Hoje nós fizemos parte, ainda somos base do governo, né? Eu particularmente posso falar por pessoa, eu tenho só a agradecer a oportunidade que eu tive, tanto com o André quanto o Deco. Foi um período muito importante que estive à frente do SAMAI. Então, pessoalmente, tenho um ótimo relacionamento com ambos, nunca tive nenhum problema. E politicamente, obviamente, que às vezes há alguma divergência. Hoje nós temos o presidente da Câmara Legislativa, que é o Jean, que está no nosso segundo mandato e representando o Republicanos, e temos também o professor Rogério, que é o líder do partido na Câmara, né? Então o professor Rogério dispensa até a apresentação, já no quinto mandato também. Então são os grandes líderes aí do Republicanos. Todos fazem parte, né? O Republicanos tem alguns cargos ainda na Câmara, e também no Executivo,
Então, hoje ainda fazemos parte, sim, da base da administração municipal. Como é que está essa situação agora, Cláudio, envolvendo... Claro, você falou sobre a situação, relacionamento com a prefeitura, toda essa dinâmica, mas eu quero falar sobre a eleição 2026 e sobre pré-candidatos. Por exemplo, eu até estava... O próprio Danilo Visconti esteve aqui na semana passada, falou sobre isso. Como é que tu está interpretando essa movimentação de pré-candidatos nesse momento? Rodrigo, isso é até engraçado, porque até alguns meses atrás quase que não tínhamos, né? Tava com dificuldade para termos nomes, né? E a partir do momento, esse dinamismo da política que é tão bom, a partir de um momento agora, hoje nós temos já opções. Isso é muito importante para quando tu organiza um partido, quando tu lidera, tu ter opções. Hoje nós temos oficialmente o Giancarlo Dalmolin, que é o nosso presidente da Câmara Legislativa, como pré-candidato a deputado federal pelo Republicanos. E temos o pastor Marcos Fopa como pré-candidato a deputado estadual, também pelo Republicanos, obviamente. Mas nós temos grandes líderes, como já mencionei aqui, o professor Rogério, que é sempre o nome cogitado, já foi nosso candidato a deputado federal, com uma excelente votação. Não podemos deixar de mencionar o Danilo, que obviamente todo mundo sabe. Então, da competência e da capacidade dele. E obviamente que é o que a gente sempre fala, que todo mundo fala, olha, a questão é o seguinte, todo mundo que é membro, ele é um pré-candidato. Enquanto a convenção não decidir quem são os candidatos, então todo mundo, se estiver com seus direitos políticos, pode ser um candidato. Então, no momento, todos são pré-candidatos, estão no mesmo nível. O Danilo, embora ele disse aqui já em mais de uma entrevista que ele teve conosco aqui, que ele é um militante, alguém que está à disposição, independente do partido. Mas é evidente, quem acompanha o trabalho dele, principalmente nas mídias sociais, onde ele cresceu bastante, ele se posiciona como mais que um pré-candidato, né? Como alguém que tem a intenção de concorrer. Só que hoje, por exemplo, o Jean Dalmolin já foi anunciado pela própria estadual como pré-candidato a federal. Sim. Como é que ficaria, e a gente percebe essa intenção do Danilo, embora ele não diga, também de concorrer a federal, como é que fica o presidente da Câmara nessa relação, Cláudio? Nós temos uma relação muito amistosa. Inclusive o Giancarlo Dalmolin, ele vem através de um projeto, né? Ele vem numa crescente, politicamente falando, e ele tem aí um pré-acordo já com o nosso presidente estadual, isso que sobressai até a nossa questão da nossa liderança dentro do partido, né? Nós voltamos à liderança agora em dezembro ou em novembro, não me recordo, e isso já vinha sido acordado com o Jean, como ele seria um possível, né? Um pré-candidato aí pelo Republicanos. Eu vejo de forma tranquila. É muito importante que tenhamos até essa, digamos aqui, abrimos aspas, essa competitividade dentro do partido. Isso faz as pessoas melhorarem, faz as pessoas tentarem o seu melhor e procurar o melhor, tanto para si individualmente, o que acaba refletindo para o partido também. Então é saudável. Esperamos que tenhamos mais pessoas à disposição para que sejam pré-candidatos, e aí sim, dentro de uma convenção, a gente pode escolher, digamos, o que se sai melhor perante o partido e perante a sociedade. Você teve aí a filiação de duas lideranças aqui da cidade de Brusque, o Danilo Visconti e o Marcos Fopa, mas também o Republicanos andou perdendo figuras importantes aí, né? Tivemos algumas perdas, né? E aí, como já mencionamos aqui no início da entrevista, infelizmente, Dirley, essa entrada e saída de partido político, que é a porta para um cargo, ela é recorrente, então ela vai acontecer, e sim, perdemos grandes nomes que fizeram parte aí. Por exemplo, quem é que saiu do Republicano que você pode divulgar aí? Oficialmente eu não recebi nada, né? Mas aí nós temos, sabemos pela mídia, a Juliana, que é diretora de turismo, ela foi a terceira mais votada dentro do partido, então uma perda imensurável. Ela foi sempre uma boa parceira, eu tenho um relacionamento perfeito, até parabenizar ela, acabou de ter filho, o Henrique nasceu com saúde, ela e a família. Tivemos o Juan, né? Que é diretor geral também do SAMAI. Tivemos o Henrique, se eu não me engano, também, que também foi candidato a vereador, também fez uma boa votação, que eu me recordo de momento. Foram para que partido?
o PL, é a informação que nós temos para o PL. Aqui vocês hoje vocês não têm um diretório formalizado, então? Não, é apenas uma provisória. Sim. Aí não precisa da assinatura do presidente para desfiliação, né? Não tem necessidade. Só vai lá no cartório eleitoral e justifica e pede a desfiliação, é isso, né? Automaticamente, inclusive, se tu se filiar a um outro partido, automaticamente o sistema ele já faz isso. Não, mas para quem tem diretório precisa ter a assinatura do presidente, que eu sei. Precisa da assinatura. É o que nós não temos aqui no caso, né? Para quem tem diretório formalizado, executivo formalizado, é necessário, assim, pelo que eu sei da lei. Posso estar enganado, mas... Não, está correto, mas como nós aqui somos uma comissão provisória, não há essa necessidade. Agora, essa situação, vamos falar do aspecto político disso tudo. Você tem aí um discurso pacificador, equilibrado, mas meu caro Pereira, cara, sinceramente, você disse que está no governo, que os dois vereadores estão alinhados com o governo, o presidente da Câmara e o Rogério Santos, que, aliás, aqui falando do Rogério Santos, alinhou-se agora, no final do ano de 2025, né? 2025, porque antes ele estava aí fazendo críticas bastante agudas contra o prefeito André Vec, que eu não preciso dizer isso, que está aí a mídia que vai mostrar, né? E agora ele está alinhado com o governo mais uma vez, certo? Agora, é justo, você acha, do ponto de vista político, o parceiro perder soldados, como se diz, que todo mundo diz que eu sou soldado do partido, né? Aí os teus soldados estão indo pro outro exército? Como é que é isso? Realmente não podemos dizer, que não vamos ser levianos, dizer que é bom. É sempre ruim tu perder, principalmente essas figuras de relevância para o partido. Sim, você teve a terceira vereadora mais votada do Republicanos, que quase chegou a 1.000 votos, que é uma votação expressiva para qualquer um que se candidata a vereador, né? Sim, e a Juliana, inclusive, foi uma das pessoas que nos ajudaram a montar à época o partido lá em 2017. Então ela vem dando uma trajetória dentro do Republicanos. Infelizmente, nós... não é algo saudável, dizendo assim, para o partido. A gente perde pessoas importantes e a gente precisa reconstruir. Isso já aconteceu no passado de lei e acaba acontecendo, infelizmente, é recorrente isso, infelizmente. Então é algo da política e nós precisamos apenas renovar, e é o que fazemos, trazendo novas pessoas. Quanto aos nossos representantes na Câmara Legislativa, tanto professores, a situação do professor Rogério e quanto do Jean, pelo partido eles têm total independência, sabendo que somos da base, e eles têm a independência para concordar, discordar, criticar, apoiar. Isso faz parte da política aqui do partido. Não há um alinhamento com a presidência do partido em relação ao posicionamento deles? Não, há um alinhamento. Nós somos um grupo, nós conversamos. Agora, há coisas, vamos supor aqui que dentro do próprio partido o presidente discorda do vereador. Então eu preciso respeitar, porque o vereador foi eleito. Então, assim, nada é empurrado de goela abaixo. Então, eles têm dentro do próprio partido, a gente gosta de ter uma questão de independência. Eu venho aqui, eu vou falar o que eu imagino ser o melhor pro partido. O professor Rogério, ele vai defender os eleitores dele e o que ele acha que é melhor para Brusque, assim como o Jean também. Então, acaba ocorrendo dentro do processo, dentro da administração, concordando, discordando, aceitando, e aí cada vereador, infelizmente, às vezes reage de uma forma ou não, e nós estamos sempre ali, Dirley, tentando pacificar e tentando fazer o melhor para o partido. Deixa eu dar uma notícia aqui em primeira mão do nosso presidente, que eu recebo aqui agora. Informação importante, tá? Que ele será papai. Recebo aqui agora a mensagem. Obrigado, verdade. Já recebi a informação. Nosso amigo Cides, os parabéns aí pro Cláudio, que recebeu a informação que será papai. Parabéns, Cláudio. Obrigado. Mais um filiado. Ganhou mais um filiado republicano. Então, menino ou menina, mais um filiado. Bom, vamos falar de 2028 agora. Todo partido, assim como você disse, todo pré-candidato, todo filiado é um pré-candidato. Isso inevitavelmente. Lá na frente você vai ver nas convenções quem tem mais condições ou não. E todo partido está aí para disputar, né? O Republicanos trabalha com essa ideia de ter uma candidatura própria
na eleição de 2028 ou isso é um... E aí quando eu falo em trabalho é no sentido, sim, o Republicanos tem a intenção de ter um candidato a prefeito na próxima eleição, ou o Republicanos vai ter obviamente o nome e para colocar na mesa, mas não é esse o foco. Qual é o objetivo do Republicanos pensando em 2028, Cláudio? Valdomiro, a missão do partido ela é muito clara, né? E para isso que fomos chamados. O partido ele precisa ser protagonista em todas as áreas. Então, tanto no legislativo quanto no executivo, nós vamos ter nomes, tanto agora para esse pleito, agora 2026, e mirando 2028 também. Então, teremos sim, para majoritária. Nós temos, hoje, nós temos nomes aqui dentro do partido, que inclusive estiveram muito perto, né? Tivemos o professor Rogério, que hoje no 5º mandato aí como representante na Câmara Legislativa, um dos nomes mais fortes, um dos maiores líderes do partido, mas temos outros grandes nomes, como o próprio Jean Dalmolin, como o pastor Marcos agora vindo, uma boa votação para ele agora no pleito, né? Obviamente que credencia também. Sim. Temos também, obviamente, o Visconti, não podemos abrir mão do Danilo, que também tem uma grande representatividade, principalmente nas redes sociais. Então, hoje, dentro do Republicanos, graças a Deus, estamos bem servidos com bons nomes, e a tendência é o que, como o técnico de futebol fala, né, Rodrigo, é melhorar o elenco sempre. Deixa eu tentar então só aprofundar. Eu perguntei sobre as candidaturas, eu quero aprofundar. O Danilo Visconti, como é que ele se insere nesse contexto? Hoje, atualmente, hoje o Danilo ele veio, ele tranquilamente conversamos bastante, ele vem para ser o que chamamos um soldado do partido. Então, certo. O que o partido precisar, ele se colocou à disposição, de uma maneira muito honrosa. Mas ele já é oficial ou ainda é só soldado? É oficial desculpa. Filiado? Não, filiado sim. Não, desculpa, eu tô fazendo uma... Oficial que eu digo, ele é um major, um general. Isso é major general. Quando é major e general, já o nome já tá mais elevado, né? Ele ainda não tem esse ranking ainda, ele chega no partido agora. Não tem essa patente ainda. Não, isso, ele não está ranqueado ainda, mas ele é obviamente um dos nomes de mais expressividade hoje dentro do partido, até pela representatividade que ele tem e da forma como ele se coloca, né? Tem bastante aí seguidores, é uma pessoa que já foi procurador-geral em Brusque, em outros municípios, então obviamente que ele se credencia. E aí, essa escolha de lei, eventualmente ele passa pelo grupo, né? Ele parece fazer já um trabalho de pré-candidatura, né? Assim, já tem eu faço esse comentário porque eu vejo assim ele muito mais atuante, por exemplo, que o pastor Marcos Fopa, porque eu queria entender essas filiações, qual é a intenção do Republicanos? É lançar federal, estadual, é só, enfim, não. Que tipo de intenção tem em Brusque, né? Não, com certeza, a nossa intenção é lançar um candidato a deputado federal e um deputado estadual. Obviamente, Dirley, que nós seguimos aqui os parâmetros da estadual e quem vai tomar essa decisão é a estadual, mas nós temos que preparar o terreno. Quanto às manifestações de rede social ou não, cada pessoa ela tem a sua, já mencionei aqui, é uma política isso de dentro do partido de criar e dar uma independência para cada pessoa. Então cada pessoa tem uma sua forma de trabalhar, né? As suas particularidades. Então uma pessoa ela é mais presente, ela fala um pouco mais alto, outro fala um pouco mais baixo, outro trabalha um pouco mais nos bastidores, um é mais presente nas redes sociais, outro, né? Nós temos, por exemplo, a gente pega no pé do professor Rogério, uma pessoa que não é presente nas redes sociais, mas tem um capital político aqui em Brusque que é incrível. A forma dele trabalhar é diferente. Vamos supor, hoje tu pega o Danilo, né? Que provavelmente é o que mais atuante nas redes sociais. Nós temos o Giancarlo Dalmolin, que é o nosso presidente, que é uma outra forma, um outro perfil de trabalhar, né? E o pastor Marcos também, que é um líder religioso, respeitado hoje, né? Provavelmente assume aí um papel de protagonista também como líder religioso em Brusque, que talvez quem tinha esse papel era o pastor Gilmar Doerner, que foi inclusive foi nosso vice-presidente no partido. Então, cada um com a sua particularidade. E isso para o partido é enriquecedor, porque tu tens representantes e tu tens pessoas com diferentes aspectos dentro da sociedade e tu pode tomar proveito e ter representatividade em todos os aspectos. Jean Pirola está perguntando se você pegou, Cláudio, peixe na piscina do teu sogro.
Lá é difícil, só eles pegam, eles que são os pescadores lá. Só pergunta pro Cláudio se ele pegou algum peixe na piscina do sogro dele semana passada. O Jean Pirola é um dos pescadores oficiais lá da turma, e o meu cunhado e o meu sogro fazem parte. Ô, Cláudio, fica algum tipo de ressentimento quanto à questão de vocês, no fato do vice-prefeito ter ido a Senado e para republicanos, feita a pré-candidatura lá, ou acenado com isso, depois ter voltado atrás? Ô Rodrigo, eu para ser até honesto, eu não sentei para conversar relacionado a isso ainda com o Deco. Tá. Né? Eu falando pessoalmente, né? Eu posso falar aqui como CPF e como representante do partido. Como CPF eu não fui nem comunicado nem pela entrada nem pela saída. Então é mais uma estratégia política do Deco. E o Deco, como vice-prefeito, ele tem toda essa liberdade. Ele vai fazer a estratégia dele com o grupo dele, montar, né? Até porque ele era do PL. Enfim, depois dessa votação que eles tiveram em Brusque, obviamente ele tem essa liberdade para fazer, e assim eu fiz. Então, à época, eu fiquei contente, porque como vice-prefeito nós já tivemos, que na época era o pastor Gilmar, dentro do partido, em tese, a situação melhora para o partido, começa a ter mais representatividade dentro do executivo. E também agora a decisão dele de deixar o partido e ir para o PL, que inclusive o PL é parceiro do Republicanos, tanto no Estado, município e a nível nacional, também foi uma decisão pessoal dele, que obviamente não diz a nós, podemos aqui montar alguma opinião, mas a gente não conhece de fato quais as razões, então não temos nem como formular aqui uma opinião. É isso, da minha parte é isso, estou satisfeito. Também. Tô satisfeito. Tem que perguntar pro... Eu tentei dar uma beliscada, mas vi que... Tem que perguntar pro Cláudio se ele está satisfeito. Com o quê? Não sei. Com o quê? Assim, essa pergunta que o Rodrigo fez, eu sei que jamais vai falar. Mas você sabe que fazendo ele não vai falar que está insatisfeito. O republicano, é interessante que o republicano sai de uma postura de mero coadjuvante, perdoe que não é no sentido pejorativo, de um partido que estava à sombra do governo, para um partido que hoje tende a se tornar uma das grandes apostas. Eu não diria, talvez, dessa eleição. A gente sabe que a eleição, como essa desse ano, ela é um trampolim. Ela é uma passagem, o cara vai testar o nome. Sim. Eu diria que eu não vejo nenhum. Talvez um candidato ou outro. Sabe, eu quero incluir a tua fala, até para te ajudar na reflexão e fazer uma reflexão nessa mesa. O Republicanos tem a sua maior liderança no Brasil é o governador Tarcísio de Freitas. Tem a menor dúvida. Esse é a maior. Presidenciável, inclusive. Pois é, aí é que tá. Essa coisa eu acho que ele não é mais presidenciável. Acho que ele vai mesmo para reeleição lá em São Paulo, mas em política, como diz o filósofo político quase Matusalém Leonel Pavan, né? Ele diz que em política até boi voa, né? Eu penso que ele não está errado. O Pavan sempre disse isso. E até lá, até abril, ainda temos possibilidade de que aconteça uma reviravolta. Eu particularmente não acompanho, não acredito. Mas a pergunta para você é o seguinte: dentro dessa fala do Valdomiro e dessa reflexão que eu quero fazer, você acha que essa situação de não ter mais a pré-candidatura do Tarcísio, de certa forma também esmureceu algumas atitudes aí de liderança política, entre elas o próprio Deco Batista? Sim, penso que sim. Obviamente, quando tu tens um presidenciável como o Tarcísio, que faz um ótimo trabalho em São Paulo, isso acaba refletindo tanto no estado quanto no município, né? E aí é muito uma questão, foi o que nós falamos aqui, é muito uma questão pessoal de estratégia, né? Se tu tá pleiteando aí uma cadeira na LESC e tu tens o presidenciável, fica um pouco mais fácil, né? Nós tivemos aí o exemplo aqui no estado do 22, né? No PL, o quanto que ele elegeu para justamente termos o ex-presidente Bolsonaro como presidente. Então isso acaba acontecendo, então eles tomam as pessoas acabam tomando algumas posições e é preciso, né? É preciso fazer essa conta. Nós temos um exemplo aqui do Dr. Jonas à época, que nós estendemos o convite a ele para vir para o Republicanos, né? E ele concorreu a uma cadeira na LESC com a mesma votação que ele fez à época, se tivesse feito no Republicanos, e teve convite oficial para ele declinou e optou por outro partido, ele teria sido eleito, teria sido o representante do
do Republicanos na Câmara Legislativa. Então, é importante tu fazer essa conta, Dirley, é importante tu dar uma olhada na nominata, porque Brusque é uma cidade vamos ter de votos válidos 70, 80 mil votos, então por si só é difícil eleger, então tu precisa dar uma olhada na nominata, ver quem está na região também e escolher um partido que condiz aí com teus valores, com as tuas ideias, mas que te dê uma possibilidade, seja assim um trampolim, e é o que o Valdomiro fez. O Valdomiro fez aí análise correta. Nossa missão é não apenas ser um coadjuvante, o partido não pode ser um coadjuvante, e sim protagonista sempre está ali com um nome, se não tiver uma chapa direta, mas sim participar tanto no legislativo quanto no executivo. E eu não vejo nada de errado. Eu usei a palavra trampolim, talvez ela pareça pesada. Eu ouvi uma vez de uma liderança política que me disse o seguinte: Valdomiro, o sujeito, quando ele entra para a política, se ele pretende concorrer, se ele pretende concorrer, cada eleição que tem, ele tem que disputar, porque é uma maneira de você ficar com o teu nome em evidência. Claro que não tem vaga para todo mundo para disputar uma eleição em 2026, por exemplo, né? O Republicano tem quantos filiados hoje aqui em Brusque? Aqui em Brusque, eu não tenho os números oficiais, nós tínhamos quase 500 Quase mesmo. 500. Não tem 500 vagas para candidato, mas o cara que pretende, ele tem que estar presente na eleição. E eu não vejo nada de errado nisso, viu, Dirley? É legítimo. Eu digo, de todos os pré-candidatos que estão, eu sinceramente não vejo nenhum. Bom, eu vou ser candidato, vou ser eleito e vou permanecer os 4 anos. O cara vai ter a possibilidade daqui a 2 anos de ser candidato a prefeito, ele vai fazer. E é legítima coisa, né? Aí do ponto de vista moral, e aí é o eleitor que vai decidir na urna, né, Cláudio? Sim, perfeitamente. Nós pensamos dessa forma também, essa é a perfeita leitura, e se passa também pela questão depois do crivo do partido, das convenções, do grupo que faz o partido, só que obviamente o individual ele vai se credenciar. É assim que funciona, né? Ele se credencia, ele tem uma boa, ele tem uma boa divulgação do nome, ele começa a aparecer, e aí o partido vai analisar junto com um grupo se é interessante para o partido ou não. Na maioria das vezes né? Agora, você, como uma pessoa que tem uma visão do aspecto político muito boa, diga-se de passagem, como é que você vê lá na frente? Nós já tivemos o caso, aliás, uma eleição histórica aqui em Brusque, eu acho que foi de 2016, que nós tivemos 7 candidatos, se eu não me engano. Foi uma das poucas onde você teve mais de 3 candidatos. Já teve com 5, já teve com 6. Mas aquela que teve 7 candidatos foi concordo contigo, 7. Como é que você vê lá na frente? Porque hoje eu particularmente vejo 2 grupos políticos hoje. Vamos dar nomes aqui, um ligado ao atual governo e outro ligado ao grupo do João Martins. Teoricamente são 2 grupos que estão bem desenhados lá na frente. Você acredita que nós vamos ter outros grupos, outras candidaturas? Aliás, e também, eu diria 3, né? Porque o grupo ligado ao Paulo Êcio também, que sempre participa. Então, seriam esses 3 grupos. Você acredita que nós podemos ter mais do que 3 grupos disputando lá na frente? Como apreciador da política, né, e não falando aqui do partido, eu acredito que sim, pode acontecer. Isso tudo passa, e aí sim, é o trampolim que tu mencionasse, passa agora pelo resultado desse pelo ano, pleito desse ano. Podemos ter algum candidato que se credencie, dependendo da votação, e aí já muda todo, aqui, o xadrez. Então passa pelo pleito. Sempre o legislativo estadual, ele credencia novas pessoas para o municipal. Muito obrigado, meu caro Cláudio Pereira, um grande abraço para você e parabéns aí, futuro papai. Obrigado, Dirley, obrigado. Futuro filiação aí para o Republicanos. Um abraço. Valeu, um abraço.